com relação ao descumprimento então fica aqui registrado os meus sentimentos a todos os amigos e familiares da nossa policial militar. Com relação ao projeto que eu tanto defendi desde a minha pré-campanha, da primeira pré-campanha à Câmara dos Deputados, e eu consegui um feito histórico, depois de muitos anos dessa leniência que vem sendo tratada, esse romantismo da saída temporária, inclusive defendido até por jornais de grande expressividade, de grande expressão, até defendendo uma tese que apenas 5%, 4% dos criminosos não retornam para os presídios, para o sistema prisional, só que usam de maneira, no meu ponto de vista, até com uma certa, mais do que parcialidade, até desonestidade no ato de informar a população. Ele coloca o número 4% para levar a crer ao leitor que é um número ínfimo, e não é, porque em números absolutos são mais de 1.500 só nessa última saída que não voltaram, sem contar aqueles que nós prendemos, porque estavam descumprindo aquilo que a lei determina. E a gente usa como base jurídica, nessa parceria com o Poder Judiciário, uma portaria do DECREM de 2019, que já autorizava as forças policiais a conduzir indivíduos que estavam em descumprimento durante o período que recebe o benefício da saída. A gente prendeu aqui, eu estou com o número exato aqui, nós prendemos mais de 1.000, na verdade 1.007 criminosos que receberam o benefício da saída temporária, sendo que destes, 81 foram presos em flagrante no ato de cometimento de outros crimes. Então nós temos dois aspectos aqui, o aspecto da moralidade, ou melhor, da imoralidade, que esse benefício, mais um benefício que o criminoso possui no Brasil, que são vários exemplos, né, de criminoso que matou o pai ou a mãe e é liberado no dia dos pais, de criminoso que matou a própria filha, liberado na saída temporária do dia das crianças. Então é imoral, e tem um aspecto científico, que nós aqui na Secretaria estamos transformando num artigo científico para que deixe de ser uma opinião do secretário, e com base nas estatísticas que nós temos, comprovando que em toda saída temporária há um aumento de indicadores criminais, em especial de furto e roubo. E quando eu levei essa pauta, fez parte do plano de governo do governador Tarcísio de Freitas, as parcerias com o Poder Judiciário, e não é apenas uma, nós temos algumas parcerias em andamento com o Poder Judiciário, exemplo da medida possibilidade do uso da tornozeleira eletrônica para criminosos que são liberados na audiência de custódia. Nós temos aqui até agora 157 tornozelados, sendo que desses 71 por violência doméstica, protegendo as mulheres efetivamente. A medida protetiva deixou de ser uma folha de papel e passou a ser usada uma tornozeleira eletrônica, que permite que nós, em tempo real, possamos agora verificar por georreferenciamento a localização do indivíduo, e se ele descumprir alguma medida, e desses 71 monitorados, no total de 157, 8 descumpriram aquilo que a lei determina através de medida protetiva. E quando ele descumpre essa medida, por exemplo, se aproximando da residência da sua ex-companheira, imediatamente, por um software de inteligência, avisado a Central de Operações da Polícia Militar, que aciona a viatura para realizar a prisão desse indivíduo. E 8 foram presos em flagrante. Eu posso afirmar tranquilamente que nós salvamos 8 vidas de mulheres. E o governador, sabendo tudo isso, colocou no plano de governo, que eu fui o responsável por escrever o plano de governo na parte de segurança pública, e as parcerias começaram a deixar o papel e acontecer na prática. Eu agradeço muito ao Poder Judiciário e ao governador Tarcísio de Freitas, que essa pauta específica da saidinha, nós vamos, em fevereiro, na volta do recesso do Congresso Nacional, em reunião com o presidente Arthur Lira, com o presidente e senador Pacheco, em especial com o senador Pacheco, fazer com que isso seja votado no Senado Federal e se transforme, que a gente possa acabar de vez com a saída temporária de preso no Brasil. Secretário, a situação não parece que vai melhorar, né? O governo federal, que tem tido uma participação ao longo do tempo, né, absolutamente marginal no combate ao crime, isso é uma tarefa
das secretarias de segurança dos estados, né, mais das vezes, a gente vê agora assumir o Ministério da Justiça alguém como o ministro Ricardo Lewandowski, que é ninguém menos do que o criador, o pai, aquele que implantou as audiências de custódia, que é essa sofisticação da impunidade no Brasil. Na audiência de custódia, o senhor pode ter esses números se pudesse compartilhar conosco, né, sobre o percentual de bandidos, inclusive presos em flagrantes, que levados à audiência de custódia são liberados. Tive notícia que é alguma coisa que supera os 70% dos bandidos soltos em audiência de custódia, 24 horas depois de detidos, ainda que em flagrante. E temos um secretário nacional de Segurança Pública, que era o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, ontem, em entrevista ao Datena, declarando-se um entusiasta da saidinha. Quer dizer, não há o menor perigo disso melhorar, não é, secretário, ou não? Veja bem, eu tenho também várias ressalvas a serem feitas. A questão da audiência de custódia, é bom a gente explicar para o ouvinte o contexto histórico dela. Ela foi implementada, introduzida no nosso ordenamento jurídico, a segurança jurídica de uma ferramenta que corrobora muito com a impunidade no Brasil, foi implementada no nosso ordenamento jurídico por uma portaria do CNJ. Aí eu vejo dois problemas. É o CNJ legislando, coisa que ele não tem atribuição constitucional de fazer, e segundo ponto, uma omissão do Congresso Nacional, que deveria ter se posicionado através de projeto de decreto legislativo. Aliás, eu tenho um projeto de decreto legislativo nos primeiros meses do meu primeiro mandato para acabar com a audiência de custódia, que, repito, é uma ferramenta de impunidade dos criminosos, que obriga, ela foi incorporada pelo Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, mas eles pegaram o que tinha de pior ali e trouxeram para o nosso ordenamento jurídico. Tem vários artigos desse tratado internacional que falam da proteção das vítimas. Isso nunca aconteceu no Brasil. Agora, em alguns crimes, respondendo especificamente sobre um dos pontos da pergunta, a audiência de custódia chega a liberar em São Paulo, no caso de furto e receptação, mais de 40% dos criminosos presos. Aí você pode me perguntar assim, bom, mas veja bem, Derrite, a receptação é um crime de menor potencial ofensivo, de menor gravidade, pois é, mas graças a essa ferramenta de impunidade é que existe um roubo e furto de celular muito grande, porque o indivíduo que é pego com o celular roubado, que tem mancha de sangue no celular dele, o celular, por vezes que é roubado, ele é roubado de uma pessoa que na verdade não foi roubo, foi um latrocínio, ou de uma pessoa que foi baleada, enfim. E aí, quando a polícia prende o indivíduo com o celular roubado ou furtado, é receptação. Em quase 50% dos casos ele é liberado, menos de 24 horas do ato que ele foi preso. Em alguns estados, como o do Distrito Federal, nós chegamos ao absurdo. Eu lembro dessa estatística porque eu estava no exercício do mandato parlamentar como deputado federal. Do ano de 2020, salvo engano, 78% dos criminosos presos foram liberados na audiência de custódia. Senhores, população que nos ouve, você falar para um policial, seja civil ou militar, ou para um guarda municipal, que dos 10 indivíduos presos pelas forças de segurança, 8 foram liberados em menos de 24 horas, não é passar a percepção de que as forças policiais estão enxugando gelo, é um tapa na cara da sociedade. Dizer que o serviço policial no Brasil ele é feito, mas não é considerado, não tem segurança jurídica nenhuma, enquanto do outro lado os criminosos possuem saídas temporárias, audiência de custódia, auxílio reclusão, que paga mais do que o salário mínimo, aliás, bem mais, né? Era R$ 1.813, deve ser maior hoje em dia, que eu não tenho atualização dele. Progressão de regime, que é uma das ferramentas de maior impunidade que existe, um indivíduo que, por isso que eu falo que nós temos que defender não só o fim da saída temporária, mas o instituto da prisão, do cumprimento de pena, porque não adianta nada o indivíduo que for preso por esse covarde assassinato da policial, condenado a 30 anos de prisão, sendo que ele não vai cumprir nem 2 anos, 3 anos, 5 anos, que sejam 10 anos. Um indivíduo como esse ele não merece nunca mais sair do sistema prisional. Essa é a minha opinião. E com relação à entrevista do
do procurador do Estado, do Dr. Sarrubo, que inclusive eu profissionalmente aqui a gente tem uma boa relação com o Ministério Público, porque nós temos acordos de cooperação, vejam vocês, no sentido de combater o crime organizado. A Segurança Pública, historicamente, tem uma grande parceria com o GAECO, que faz um trabalho espetacular. Mas, com todo respeito, o Dr. Sarrubo vai assumir uma função no governo federal, mas essa questão da saída temporária não compete nem ao Poder Executivo dizer se deve ou não deve permanecer. Mesmo que eles tenham uma visão romântica sobre isso, que vão sempre utilizar uma cortina de fumaça e falar sobre a ressocialização. A melhor maneira de ressocializar um criminoso que cometeu um crime, está detido, é obrigar ele a trabalhar, por 2 motivos. Primeiro, para se autossustentar no presídio, tirar esse peso das costas da população, do pagador de impostos. E segundo ponto, ele aprendendo uma profissão, dentro do cumprimento de pena dele, aí sim ele vai poder sair e concorrer a uma vaga no mercado de trabalho. Agora, romantizar e falar uma ressocialização importante, é importante proteger a sociedade dos efeitos nocivos dos criminosos e fazer com que o criminoso preso e condenado, de fato, cumpra a pena que lhe foi atribuída pelo Poder Judiciário, porque isso no Brasil, infelizmente, não existe. Secretário de